Ó, a arte, ela é um meio de expressar e de estreitar relações para que haja uma transformação. A arte é uma linguagem única que consegue falar, comunicar uma mensagem que às vezes ela é dita, conversada, mas de uma forma diferente. Ela ativa emoções e sentimentos, caminhos no qual às vezes uma palavra em si não é capaz. Às vezes fala e a pessoa, tá, sei, mas não transforma, não toca. E a arte tem esse dom. Ela pode ser expressada de diversas formas e em diversas áreas também. E hoje nós vamos conhecer a LM Company, que é a escola, né, a companhia de dança contemporânea interdenominacional, que foi fundada pela diretora Lorena Mello, lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E eu convido ela para participar desse bate-papo hoje e também a Emanuele Durval, que é também intérprete e criadora. Ambas trabalham nessa companhia, são responsáveis por esse projeto que tem feito muita diferença na vida de muita gente. Então sejam muito bem-vindos agora no Tudo Mais, meninas. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, Emanuele? Tudo. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, Tainá? Prazer estar aqui com vocês. Ai, que ótimo. E o prazer é nosso em recebê-las aqui. Nós já víamos, nós estamos vindo já há um tempo acompanhando a página de vocês, acompanhando os trabalhos de vocês, e o último agora, né, que é Amado Timóteo, esse álbum do nosso querido, né, cantor, compositor Marcos Telles, que também é parceiro aqui, amigo, e foi um diferencial mesmo, né, acompanhar esse trabalho. Mas, Lorena, eu gostaria de a gente, né, aprofundar e já falar desses trabalhos em si, falar um pouquinho da agenda da companhia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da importância, né, da arte para comunicar o reino também, né, para falar do reino. E, na sequência, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da história da própria companhia mesmo, como que surgiu. Tainá, então, na verdade, eu acho que é mais uma forma, né, de expressar assim, o Senhor. E eu acho que todas as formas que Ele criou, né, são válidas e elas potencializam ainda mais, enfim, aquilo que a gente quer comunicar, aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um. E a arte tem um papel fundamental na minha vida. Eu tipo, não conhecia o Senhor desde criança, mas eu vejo o quanto que eu fui cuidada, né, através da arte, quanto que Deus cuidou da minha vida por meio da arte. Então, eu não sei nem onde eu estaria, né, se Deus não tivesse utilizado essa ferramenta. Eu sei que é Ele que faz, mas Ele, com graça e misericórdia, utilizou dessa ferramenta para atrair minha vida para Ele. E assim, hoje eu vejo, né, cada vez mais a responsabilidade que eu tenho em mãos, o quanto que, como você falou, essa que acho que muitas vezes não tem, né, porque eu acredito que envolve todos os sentidos, assim. A gente já fez uma apresentação uma vez que uma menina falou pra gente assim, nossa, quando eu me dei conta, eu já estava completamente entregue ao que estava sendo comunicado ali. Então, muitas vezes a pessoa rejeita algo que a gente fala, mas através da arte, né, ela pode se abrir, né, para receber aquilo. Então, eu acredito que é uma ferramenta que é como se fosse um martelo mesmo, que a gente pode usar para derrubar muros, e a mensagem que a gente carrega é o que a gente deixa no coração, né, das outras pessoas. E a gente tem e aí, partindo para a história da companhia mesmo, 11 anos, ela não é um pessoa. Na verdade, eu tenho toda uma trajetória, assim, eu me converti já tem uns 16 anos, né, nesse processo, mas nos 6 primeiros anos eu me simpatizava, né, com o evangelho. Então, eu ia para a igreja e ficava sentadinha ali, mas eu não quero me envolver, mas eu não quero responsabilidade, mas eu não quero... Bem naquele lugar raso, né, que de alguma forma não impacta diretamente a nossa vida. Então, eu fiquei 6 anos nisso, mas eu vi que o Senhor foi me ganhando, assim, né? E aí, quando de fato
eu entendi que eu precisava me posicionar eu ouvi esse convite mais profundo, assim, né? Foi quando todas as áreas da minha vida, como tem que ser, né, começaram a ser impactadas. E eu tenho um estúdio de dança e aí a companhia foi uma dessas áreas. E, e eu fiquei muito, assim, apaixonada mesmo pelo Senhor, muito... enfim, quando a consciência do amor dele, né, veio sobre a minha vida, eu não conseguia mais fazer nada que... Não que eu tivesse que rotular tudo como gospel, mas assim, né, a essência da fé estava presente em tudo que eu fazia. E, enfim, os alunos ficaram meio desesperados, assim, meio que, ai meu Deus, e agora? Mas eu fui entendendo, assim, dia após dia, assim, o Senhor é muito paciente, né, com a gente. Então foi um processo mesmo, assim, sabe? Eu fui vendo, assim, nossa, essa coreografia que eu fiz aqui não condiz com a minha fé, sabe? E aí joga fora, faz outro. E assim, eles sempre foram muito respeitosos, assim, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui me sentindo só, assim. Estava cercada de pessoas que respeitavam e que muitas delas até, né, queriam. Entendi que num determinado momento, assim, eu comecei a orar por isso e sonhar com isso, assim, que eu queria que na companhia tivesse pessoas que estivessem olhando para o mesmo lugar que eu, né? E Não, eu ia até abordar isso, né? Porque quando a gente muda a direção do nosso caminho, né? Ele vai ficando às vezes mais estreito, né? E com o tempo a gente vai percebendo que as pessoas vão chegando, vai havendo uma mudança, né? Tem os que estão que às vezes também aderem, mas tem aqueles que também vão chegando, que professam às vezes, né? A mesma fé, o mesmo Deus ali, né? Ou que se atraem, e né? aí eu já tinha muito objetivo com as pessoas que faziam há muito tempo junto, mas eu fui entendendo, assim, para deixar o novo vir, eu precisava deixar o velho ir embora, assim. E era uma coisa que eles queriam, muitos deles queriam também, mas por causa desse ciclo, não tinha mais assim. Então eu entendi no momento assim, por fé eu preciso dizer para eles, podem ir. E aí o que vai ser da companhia daqui para frente, eu confio em Deus. E aí 2 dias depois que eu tive uma conversa, né, com essa parte do grupo que ficou, né, muitos entraram e saíram, mas essa parte da companhia que ficou. 2 dias depois dessa conversa que eu falei, né, Deus colocou assim que eu deveria chamar um grupo de pessoas que não tinham a mesma, assim, mesmo caminho técnico que tinha comigo, mas eu entendia no coração, eu entendia que tinha um coração voltado assim para o mesmo lugar que o meu. E aí a partir dali foi realmente como se fosse as abriram, sabe? Tudo aquilo que eu orava, que eu sonhava, começou a acontecer. A partir dessa decisão de virar a página, né? Era um momento que ela me pedindo para virar a página, mas eu era muito apegada, assim. E aí eu falei, não, deixa aí. Quando eu de fato deixei ir, né? A versão da companhia veio todo mundo com o mesmo coração. De forma afetiva e objetiva, que a gente tem muito esse lugar de transitar por esses dois lugares, assim, de alguns momentos a gente deixar bem claro, né? Mas e aí é isso. Ai, que legal. Nós estamos tendo essas pequenas interferenciazinhas por conta da conexão, né? Ao vivo é assim mesmo, gente. Mas eu queria até saber agora, Lorena, da Emanuele, né? Como foi também a chegada dela para a companhia? Como é que foi esse momento, né, dela integrar também a esse projeto, a esse trabalho? E quais os desafios, né, que tem quando você desenvolve esse trabalho mesmo para o Senhor, assim, né? Acho
Acho que nós estamos com um probleminha de conexão. Ó, nós vamos fazer um pequeníssimo. Deixa eu ver se vai voltar agora. Ó, vamos para um intervalo bem rapidinho mesmo, só para a gente normalizar esses pontinhos aí da conexão e a gente volta já para continuar esse bate-papo tão bom. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Estamos de volta e agora vamos continuar o nosso bate-papo. Nós estamos conversando com Lorena e Emanuele. Tudo bem, meninas? E agora, eu acho que a internet restabeleceu, né? Sim, acho que sim. Ai, que bom. Eu tava querendo até falar com a Emanuele para ela contar um pouquinho como é que foi a vinda dela para a companhia, né? E quais os desafios, né, de realizar esse trabalho? Assim, se tem, não sei, só tô perguntando, né? Sim, tem bastante desafios, eu acho que pessoais e em grupo, mas a minha chegada foi muito bem-vinda, assim, benquista, e eu me senti muito acolhida. Estava também num processo em relação à dança de não ter muitas aulas, então quando eu entrei para a companhia, realmente, tecnicamente, isso me auxiliou muito, né, porque é um trabalho constante, mas também aquilo... com base naquilo que a gente acredita, né, que a arte tem capacidade de alcançar, eu acho que levou a gente, né, não só eu, mas eu tenho certeza que todos os outros integrantes, a ter uma responsabilidade maior com aquilo que o Senhor nos deu, né, com todas as formas artísticas, não só a dança, mas com tudo isso que a gente pode expressar a Ele. E vieram também desafios, né, de locomoção, de encontros também, que a gente tem, somos 14, então imagino que é bem difícil a gente decidir um dia para estar junto, mas a gente tem conseguido conciliar isso muito bem e cada vez mais com maturidade, né, de entender como que é a vida de cada um, porque, por exemplo, eu estudo na faculdade de arquitetura, outros são pais, mães, cada um tem seus desafios e eu acho que isso é interessante também porque isso agrega na nossa dança, né, nas nossas produções, porque somos pessoas diferentes. A idade, né? Isso, idades diferentes. Os corpos também são muito distintos, então... e até relacionamento com comunidade cristã mesmo, né? Eu e a Lorena somos da mesma igreja, mas cada um é de uma comunidade diferente e eu acho que isso também é importante, porque a gente tá com olhares diferentes, olhando para pessoas diferentes, né? E eu acho que o reino é isso, assim, é essa integração mesmo. São essas diferenças com o mesmo propósito, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa que é a beleza, assim, né? Essa diversidade. E eu acho que a arte, ela tem isso, né? Cada um vai na sua área, mas com o mesmo propósito. E acho que é mais ou menos isso, assim, os desafios que a gente tem enfrentado, mas bem, assim, graças a Deus.
Olha, só isso de desafios não, né? Porque isso são grandes desafios, né? Quando a gente, você vê, vamos falar da dança, que é um momento onde quem vai assistir, ela vai ver uma apresentação com todos juntos e realizando ali com excelência, mas para que haja esse momento, né? Tem todas essas diferenças, essas dificuldades, né? Esses compromissos a parte também, né? E que onde todos se propõem juntos a estarem ali, isso é uma coisa muito linda mesmo. Mas não é desafiador, né? Pode. Não, e um dos maiores desafios pra gente também é que a gente só tem um dia na semana, a gente só se encontra uma vez na semana. E são corpos assim, a gente tem, exemplo, a Jennifer tem 19 e a Lu e a Paty tem 42. Né? Então temos 3 que são mães, né? A Jaque é mãe de 2, então assim, bem até assim, os nossos desentendimentos, então são bem diferentes assim, né? Então, mas a gente cresce muito com isso, né? Porque é realmente vida de corpo, assim, a gente é muito edificado com essas diferenças, a gente vai se afiando, né, um ao outro, e a gente vai crescendo muito, assim, mas ter o lugar de produzir, assim, porque pra gente é muito importante, além da gente ter um tempo de aula, né, de laboratório de criação para gerar a movimentação, a gente não abre mão de ter tempo tanto tempo de oração quanto tempo de qualidade, assim, junto, assim, de relacionamento. Até a gente brinca que meio que o relacionamento faz quase parte da nossa metodologia, assim, porque a gente pensa nisso de forma bem intencional, sabe? Que a gente entende que dança é muito sobre intimidade, assim, também, conhecer um ao outro. Então, se eu conheço quem tá dançando comigo, nossa, faz muita diferença. Então, a gente gasta muito tempo. Já teve vezes da gente vir com o intuito de fazer aula e tal, e o tempo da aula todo ser gasto, assim, em oração, em chorar com os que choram, sabe? Às vezes a gente vê que alguém tá mal da companhia e, tipo, não, hoje a gente não vai fazer aula, a gente vai, né? E o quanto que isso aparece, assim, acho que nas nossas criações, assim, quando a gente se olha, é de verdade, porque a gente conhece um ao outro, sabe? Então a gente gasta tempo nisso, isso é muito importante pra gente. Quando começa a acontecer alguns arranhões, a gente sabe que, né, a gente precisa gastar mais tempo junto, então acho que esses são um dos nossos desafios também. Você está falando aí, e quando a gente para pensar no trabalho que é feito aqui também, né, nos ministérios de comunicação, é justamente isso. Nós somos um corpo, né? Cristo fala isso, nós somos um só, cada um com sua função, com seu membro. Então tem momentos que o trabalho, a gente vai fazer com excelência, a gente busca isso, mas vai ter aquele momento de aconselhar, de ouvir, né, de ajudar, e que isso faz parte também do resultado final, né, do processo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de todos os trabalhos assim que tiveram repercussão. Agora vocês estão em cartaz com o Amado Timóteo, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho dos trabalhos que vocês já fizeram, e de uma forma assim, daria pra gente ficar aqui conversando um tempão, mas de uma forma assim, bem simples, clara, assim, né, dos desafios que é na hora de pensar em cada projeto, né, em cada apresentação. Então, quando a gente iniciou, né, a gente tinha esse lugar muito do subjetivo, assim, né? Como cristãos que somos, nós temos princípios, né? Mas, enfim, a gente pode expressar esses princípios sem, de fato, ficar bem claro, assim, um rótulo, né? De gospel. Então, assim, a gente atuava muito mais nesse lugar evangelístico, sabe? E sempre porque a gente fazia coisas muito mais para fora, né, do ambiente da igreja, né, do que dentro. Então, enfim, esses princípios estavam presentes o tempo todo, mas, assim, isso era uma coisa que eu acho que as pessoas ficavam muito incomodadas, porque elas queriam saber, assim, elas queriam ter essa necessidade de colocar um rótulo, assim, tipo, não, mas vocês estão fazendo isso, mas vocês são, sabe? Acho que eles queriam que a gente tivesse isso, assim, no nome, né? E aí, como a gente veio desse lugar, assim, né, de atuar mais do lado de fora, então tudo era muito subjetivo. Então quando a gente se uniu, assim, a gente começou a realizar muitos projetos que foram gerados lá com a antiga companhia, que, né, desde lá com eles a gente orava há muito tempo, mas como se a formação atual
estivesse colhendo esses frutos, assim. E a gente, no tempo de pandemia, assim, apesar de ter sido um tempo muito doloroso, foi o tempo que mais a gente cresceu, no sentido de que eu comecei a escrever para editais, né? Então, a gente ganhou um edital, que a gente fez um videodança chamado Sem Ele, Não Há Nós. Então, a gente sabe que essa questão de edital a gente não pode deixar clara, né? Enfim, qualquer viés religioso. Mas sem ele, não há nós, a gente sabe que, né, o amor é uma pessoa. Mas para as pessoas, a gente estava falando do amor. Sem amor, não há nós. Mas até no final do vídeo a gente coloca o amor é uma pessoa, né? Mas tipo, como uma mensagem subliminar no final. Sim. Mas assim, esse videodança foi algo muito importante pra gente, né? Porque foi assim, eu sempre sonhei em ter uma equipe que eu pudesse pagar, que os bailarinos pudessem receber dançando, sabe? Isso é uma coisa que é muito distante da nossa realidade. A gente ama fazer, a gente faz assim com ou sem dinheiro, mas isso eu tô falando pra qualquer lugar, assim, mas tipo, eu queria muito poder proporcionar às pessoas trabalhar com arte, sabe? E aí quando eu comecei a escrever esses editais, poder saber que eles estavam recebendo, sabe, para fazer aquilo foi muito precioso. E aí, menina, foi uma porta, assim, porque eu nem me achava capaz, assim, a minha irmã que ficava falando muito, e eu comecei a escrever vários, né, e a gente começou a conseguir, a gente tá fazendo um outro agora também, que a gente vai apresentar em escolas, e aí tem esse lugar subjetivo também. Mas vamos lá, voltando, acho que um projeto que a gente teve de repercussão muito grande foi Além de Mim, ele é chamado Além de Mim, que também é um trabalho com videodança, que a gente fazia videodanças para homenagear pessoas. Então, a gente descobria pessoas nas redes sociais, tentava achar pessoas próximas a essa pessoa e descobria a história de vida dessa pessoa e transformava no videodança. Mas essa pessoa não sabia. E aí, no dia que a gente publicava, a gente colocava DLM Company para o nome da pessoa. Então, era toda uma produção de vídeo para tocar uma pessoa, para olhar para uma pessoa e dizer pessoa comum, sabe? Trabalhador do dia a dia, dona de casa, tudo, enfim. Quem o Senhor colocasse no nosso coração. A gente futucava as redes sociais e falava, essa daqui. E a gente não conhecia. E aí, quando a pessoa se deparava com aquele videodança, com a própria história, tudo que a gente pudesse colocar ali, que a pessoa se identificasse, lembrasse, né? Tipo, a gente descobria música preferida, cor, local, a gente pegava áudios de familiares, enfim, a gente construiu o videodança e assim, nossa, não tem preço mesmo, assim, o que cada pessoa dava de retorno pra gente, sabe? O quanto que isso impactava a vida de cada pessoa, e era um trabalhão, assim, mas assim, pra dizer pra uma pessoa, você é importante. Alguém tá vendo o que você tá fazendo. Então, esse foi um trabalho que saiu no jornal, que a gente fez mais de 40 vídeos. Hoje a gente já não consegue, com essa mudança de rotina, a gente já não consegue, mas é algo que a gente tem sempre no nosso fresco, no nosso coração. A gente precisa voltar a fazer. Mas esse foi um trabalho de repercussão. E aí, quer falar um pouco Sem Ele Não Há Nós, do processo? Ah, sim, acho que você tava falando sobre desafios, né? É muito lindo ver o vídeo, assim, mas o que tem por trás. A gente vai em lugares que realmente você olha e não dá nada. Assim, a Lorena tem um olho muito bom para cenários. Então, a gente vai, às vezes, tá passando pela rua e encontra um lugar incrível. E, nossa, nesse vídeo a gente já subiu montanha para gravar. Já foi em lugar abandonado, passou por tanto lugar, assim, mas depois de ver o resultado... Ferro velho, né? E aí a gente tem que andar descalço, aí gasta um dia todo, mas o processo, assim, também forma... É o que dá base também pro resultado, né? Que fica uma coisa assim, a gente depois de olhar, a gente vê coisas novas toda hora. Eu acho que isso que é incrível, né? E isso foi muito um outro lugar que a gente tocou, assim, que a gente não tinha essa dimensão, mas assim, esse lugar de gravar os vídeos aqui onde a gente mora, sabe, de pegar becos, vielas, campo abandonado, lixão, e olhar para esse lugar
com outros olhos, que é muito esse lugar da arte, né? Ressignificar, transformar. Isso a gente ganhou prêmio da Prefeitura de Nova Iguaçu. A gente foi convidado para fazer um flash mob dentro da Prefeitura de Nova Iguaçu. Eu fui convidada para poder falar um pouco desse pertencimento. E é algo que a gente nem prestava atenção, assim, a gente só tem, assim, amor pelo lugar que a gente mora e a gente meio que foi ocupando esse lugar. E tem um vídeo que eu fiz, que é de um outro projeto chamado Corpo e Fala, que eu falei, vamos limpar o que tá sujo com arte, assim. E aí eu comecei a entrar em lugares que você olha e você não dá nada. E a gente começou a fazer aquilo ali virar um palco para nossa dança, assim. E aí isso teve muita repercussão, assim, até para nossa cidade, né? Foi uma coisa muito legal. E aí agora a gente fez Amado Timóteo, né? Eu conheci Marco Teles, Coletivo Candeeiro, e aí fiquei apaixonada pelo trabalho. Lindo, né? E aí, quando a gente ouviu Amado Timóteo, nossa, eu ouvi, eu fiquei destruída, assim. Eu fiquei chorando muito. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, chorando, falando obrigada, não sei o quê. Porque muita coisa ali, parecia que era eu dizendo, assim, sabe? E aí eu falei pra ele, eu vou precisar coreografar isso, assim. E aí quando a gente fez a primeira vez, calhou de no mesmo dia, ele ia estar aqui no Rio fazendo Viver é Juntar na mesma semana. E aí ele foi e falou, Lorena, isso vai ser épico, vamos fazer junto. E a gente fez no cinema do Top Shopping de Nova Iguaçu. A gente começou com Amado Timóteo, ele terminou com Viver é Juntar, e foi realmente assim, enfim, muito lindo. Ainda dá tempo de assistir, né? Vai até dia 21 agora? Então, a gente vai ter dia 21 de setembro no seminário, terceiro seminário de dança cristã da UFRJ, às 7h30. Então, onde que a gente ia achar que a gente ia fazer uma matemática dentro de uma faculdade? Olha só que sonho. Sim. Não, e a gente foi chamado pelo analista de cultura do Sesc para ocupar o Sesc, 3 Sescs com um espetáculo. E a gente falou, ele não vai aceitar que a gente faça isso. Ele não vai aceitar. E a gente ficava orando. Não, vocês têm que apresentar um espetáculo. Então, até aí a gente estava num lugar subjetivo. Que esse é o lugar que a gente atua mais. Mas quando a gente fez Amado Timóteo, né, todo o processo de criação foi bem doloroso, foi bem intenso, gente, meu Deus. A gente sentiu o sermão do começo ao fim. Sim, o tempo todo, em cada processo de criação. Mas a gente entendeu que ali Deus estava falando, não, agora eu quero que vocês falem de maneira bem objetiva, bem clara, sabe? O evangelho bem escancarado. E aí a gente fez esse convite juntado, aí esse analista de cultura achou a gente e falou, meu Deus, vocês estão na mesma cidade que eu, e como eu nunca notei vocês antes e tal, chamou a gente para fazer participar dessa mostra cultural de artes cênicas, regional de artes cênicas, que é organizada pelo Sesc, para fazer um circuito e rodar em 3 Sesc. Só que a gente tinha que apresentar um espetáculo e a gente só tinha pronto naquele momento Amado Timóteo. A gente, mas essas coisas de edital, de lugar assim, eles não aceitam, né? Tem uma cláusula, né? Cláusula, né? Falando. E aí, menina, eu falava, ora aí que eu vou lá, vou jogar. Aí, que bênção, Lorena. A gente fez o release todo de maneira bem informal, assim, sabe? O menos crentez possível. Pra conseguir. E aí ele falou, Lorena, vou ter que te dar a resposta. Assim, demorou um pouco, mas quando ele deu a resposta, a gente, caramba, isso é de Deus mesmo. E aí foi. E aí toda a CIA teve que tirar o DRT de profissional pra fazer. Eu vi os vídeos então a CIA passou a ser profissional por conta desse trabalho. Foi um empurrão, né? Que a gente precisava. Foi um empurrão. Ó, gente, história encantadora, animadora, nos inspira, né? Eu acho que tem companhias, pessoas que têm um projeto, né? Eu acho que essas histórias vêm também para somar, para nos inspirar, né? A permanecer, a orar, né? E entregar mesmo para Deus. Eu gostaria de continuar aqui com vocês, ó, altos papos, mas nós realmente vamos precisar encerrar. Já tô com a próxima equipe aqui do estúdio do Notícias do Bem chegando aqui. Mas, olha, meninas, que Deus continue abençoando muito esse ministério. Manda um abraço aqui para todo mundo que participou no chat. Eu acredito que seja do elenco, né? A Ellen Reis, a Patrícia Canela, o Breno Pinheiros, a Jaqueline Souza, o Eloy Afonso.
Mas, assim, um beijo para todos vocês. Que Deus continue abençoando muito esse ministério. Que ele realmente cresça. Que ele viaje por muitos lugares, levando a palavra de Deus nesse movimento da dança. Que isso venha, né, transformar muitas vidas. Obrigada Amém. mesmo pela participação de vocês hoje aqui no Tudo Mais. E até breve, hein? Eu acredito que até breve. Amém. Obrigada, Tainá.